Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É o pastor Cláudio, da Igreja Missão em Cristo. Estamos nessa árdua tarefa de levar o Evangelho, a palavra do Senhor, a todos os irmãos, através desse culto online. Estamos ali na rua 11 de agosto, 165, bairro Alpes, e quero nesta noite estar orando com você, pedindo a Deus para nos dar tranquilidade. Eu sei que estamos em quarentena, estamos em casa, e muitas das vezes, quando você reúne muito em casa, muitos atritos acontecem. Então, para que não venhamos ter atritos, para que possamos permanecer em paz, cada irmão possa estar em paz na sua casa, agradecendo e adorando o Senhor. Quero orar com você neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor uma bênção sobre cada um desses irmãos que tem nos ouvido, nos assistido, que o Senhor venha derramar da tua graça sobre a vida de cada um. Essa noite tão maravilhosa, o Senhor possa derramar da unção do teu Espírito sobre o coração dos teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor Jesus ele venha continuar nos fortalecendo, nos abençoando, derramando a graça dele sobre a nossa vida cada dia mais. Amém. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou sua noiva apaixonada, esperando pra dançar. Vem saltando pelos montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, esperando pra dançar.
quero nessa noite trazer uma palavra relacionada à Páscoa. E quero tomar por base um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 12, que diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas a família que for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães sem fermentos, com ervas amargas a comerão. Não comerão dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a fressura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pois bem, meu querido, nós estamos num dia muito bom para falarmos um assunto maravilhoso, que é sobre a Páscoa. Eu quero fazer uma comparação juntamente com você sobre a Páscoa que nós temos assistido e a Páscoa bíblica. Sei que esse ano, devido ao Covid-19, ao coronavírus, pouco se tem falado de Páscoa, pouco se tem falado do comércio, mas nós vimos pessoas deixando tudo em busca de um ovo da Páscoa. Eu quero trazer uma palavra sobre a Páscoa bíblica, a Páscoa de Israel. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia nos chama a uma santificação, a uma vida santa, e nos mostra que Cristo é a nossa Páscoa. Jesus, ele concretizou para nós toda a Páscoa. Ele é literalmente a nossa Páscoa. Eu quero trazer para você uma analogia. Como que era a Páscoa? A Páscoa bíblica. A Páscoa bíblica deveria ter um elemento principal que era ou um cordeiro, um carneiro ou um cabrito. Ele tinha que ter 1 ano, ele não podia ter mancha, ele não podia ter nenhuma anomalia, ele não poderia ter uma perna quebrada, um braço, nada. Ele não poderia ter nenhuma mancha. E ele deveria ficar guardado alguns dias para aquela cerimônia. Junto do cordeiro, eles tinham que ter também pães asmos e ervas amargas. Era somente esse animal que poderia ser para a Páscoa. Não poderia ser um porco, não poderia ser um boi, não poderia ser uma ave, era um cordeiro, porque ele ali já simbolizava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje a Páscoa que nós vemos, ela traz um elemento chamado coelho. Tem uma explicação para o coelho. E também o ovo da Páscoa. Ele é chocolate. Então nós vemos que, biblicamente, não tem nenhuma conjectura um com o outro.
Enquanto a Bíblia nos mostra que a Páscoa deveria ter um cordeiro ou um cabrito, a Páscoa de hoje ela traz um coelho, simbolizando um animal que reproduz muito, e o chocolate, que poucas pessoas no mundo não gostam de chocolate, que é uma delícia. Aquela Páscoa dos judeus, ela tinha uma visão bíblica. Ela apontava para um futuro eminente e um futuro distante. O futuro eminente era que aquele povo seria livre da opressão do Egito. No capítulo 2 de Êxodo, quando você lê lá, você vai ver que Deus, ele ouviu o clamor dos filhos de Israel. Ele sentiu a opressão que aquele povo fazia sobre Israel. Então ele envia um homem para os libertar. E a libertação viria através da Páscoa. O cordeiro seria morto, o sangue seria passado na ombreira da porta, e quando à meia-noite, a última praga que Deus enviaria sobre o Egito, o anjo da morte iria passar e não entraria na casa daquelas pessoas em cujo sangue estava no umbral da porta. Eles deveriam comer aquela Páscoa com já vestidos, cajado na mão, o cinto no ombro e já tudo preparado para sair do Egito. Era uma Páscoa, irmãos, uma calamidade muito grande. Foi milhares e milhares de crianças, velhos, adultos, homens que morreram naquele dia. Todo primogênito iria morrer naquela noite, menos o de Israel. Então nós vemos que aquela Páscoa, ela traz uma profundidade espiritual muito grande, porque ela imediatamente trazia a libertação daquele povo. E na morte de Jesus, que era onde a Páscoa mostrava, ela trazia uma libertação para toda a humanidade. A Páscoa que nós conhecemos hoje, ela é comercial. Ela não traz libertação para ninguém. Ela traz uma alegria momentânea, em que se come um ovo, mas a Páscoa bíblica, ela trouxe uma alegria daquele povo. Eles saíram do jugo de Faraó, eles saíram do jugo do Egito. E, na morte de Jesus, nós conseguimos sair do jugo do diabo. Essa Páscoa, ao qual eu falo, Jesus ele comemorou ela, estando ainda com os discípulos. Mas ela, após a morte de Jesus, ela já não tem mais aquele apreço que tinha. Ela já não tem mais valor, porque o cordeiro que era sacrificado ali antigamente era uma simbologia do Cordeiro de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós não precisamos comemorar a Páscoa como está na Bíblia. Nem precisamos comemorar a Páscoa como está comercialmente nos mostrada, mas precisamos celebrar a ceia do Cordeiro. Ela sim é que tem valor para nós hoje, porque Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nos libertou de toda a opressão do diabo, nos deu um sentido de liberdade da nossa vida. A Páscoa ali de Moisés, ela mostrava para frente o cordeiro que iria ser morto. A ceia do Senhor, ela mostra para trás o cordeiro que já foi morto pelos nossos pecados. Então, nessa noite, eu quero trazer essa palavra para você sobre a Páscoa. Todas duas, a Páscoa e a ceia, ela leva a nossa fé ao limite. Aquele povo, naquele dia ali, eles foram testados. Como seguir um homem só pela morte de um animal? O animal que morreu, comemos a carne dele, passamos o sangue na verga da porta, agora vamos seguir esse homem? Sim, queridos. Eles foram
levados a ter a sua fé testada, como nós somos hoje, ao servir a Deus, ao servir ao Senhor Jesus Cristo, entregamos a nossa vida para Ele, e assim, quando Ele morre ali na cruz do Calvário, nós nos tornamos um com Ele, entregando a nossa vida para Ele, nós somos libertos de todo o pecado, e assim podemos caminhar pela fé ao alcance da tão gloriosa vida eterna. A Páscoa mostrava uma vida sem opressão, uma vida debaixo da bênção de Deus, uma vida toda preparada por Deus para aquele povo. Eles iriam viver literalmente na dependência do Senhor. A ceia também é assim. A ceia, ela nos mostra uma dependência do corpo e do sangue de Jesus. A Páscoa que nós vemos hoje, ela foi comercialmente produzida para agradar ao homem, agradar crianças, agradar o ser humano. A Páscoa produzida por Deus, ela não foi feita para agradar, mas sim para salvar o homem. Primeiro ali do Egito e hoje de tudo em que se propõe salvação para a nossa alma. Então Deus propôs essa salvação, primeiro através da Páscoa e depois através da morte do Cordeiro. Meus queridos, que Deus venha abençoar a sua vida e te dar uma visão completa da palavra de Deus. A Páscoa bíblica, ela é profunda, ela não vamos ficar somente nesse minuto especulando sobre ela é muito profunda para analisarmos, mas ela, se analisarmos completamente, vai nos mostrar o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer os irmãos que têm orado por nós, da Igreja Missão em Cristo. Quero mandar um abraço hoje à família da irmã Dorvalina, da irmã Edileide, a Gabriela, estou com muita saudade, irmão Luiz, irmã Creide, a Larissa. Quero mandar um abraço também ali para a família do irmão Flávio, Vanderlúcia, suas filhas, seus filhos, os netos que não param de chegar. Que Deus esteja abençoando a cada um, irmã Isabel, para que todos os irmãos sejam abençoados. Não esquecendo de estar agradecendo a Deus pela minha família, desde o Gabriel, Gabriela, a Natália, Miguel, os genros e também nosso cooperador Júnior, cooperador que tem nos ajudado muito junto à sua esposa, Marlone. Que o Senhor possa estar abençoando cada um dos irmãos. Cada culto a gente tem mandado abraço para alguns. Não dá para mandar abraço para todos, mas eu quero abraçar toda a igreja através desses irmãos. Amém? Que Deus possa estar abençoando. Sabemos que não estamos cultuando na igreja por determinação de uma lei, de um superior, e a Bíblia fala que nós temos que ser sujeitos aos nossos líderes, né? Às autoridades que foram colocadas. Muitas das vezes alguns têm feito culto, mas a palavra de Deus nos ensina que melhor é obedecer do que sacrificar. Então, meus queridos, em prol disso, nós não estamos tendo culto, pois numa eminência de um contágio de uma pessoa, nós podemos sofrer até acusação e sermos até processados. Então, em detrimento disso, a nossa posição junto com os líderes da igreja é não ter o culto para não sermos penalizados dessa forma. Por isso eu quero que os irmãos entendam, muitos pastores têm aberto as igrejas, têm feito cerimônias, têm feito culto, mas nós temos optado a obedecer e ficar dentro da palavra do Senhor. Amém.